um pouquinho sobre saúde hoje. Para isso, nosso convidado é o fisioterapeuta Fábio Cardoso, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, reabilitação cardíaca e neurológica e professor de fisioterapia intensiva. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Fábio, quais os benefícios da fisioterapia? Bom, a fisioterapia tem várias áreas de atuação, dependendo da patologia que o paciente tenha, Estela, são vários benefícios. Vou citar um exemplo aqui da área que eu já trabalho há bastante tempo, no caso da reabilitação cardiológica. Um paciente que tenha uma alteração de pressão arterial, que precise fazer um controle com a medicação, tá? A atividade física, com o passar dos dias, tende a vir a abaixar essa pressão arterial deste paciente, né? Até mesmo diminuindo a ingesta de medicamentos ao longo do dia, ao longo do período, tá? E são vários benefícios, o controle do colesterol, a melhor qualidade de vida do doente. Essas são um dos principais benefícios, mas eu poderia falar das demais áreas, ok? Quais são essas áreas? Bom, no Brasil, a fisioterapia é muito conhecida somente por conta da fisioterapia ortopédica, né? É uma profissão ligeiramente nova, regulamentada a partir de 1960, tá? Então, geralmente, quando o pessoal fala em fisioterapia, já se pensa em fisioterapia ortopédica, aquela clássica de clínica, o paciente tem um conhecido que fraturou uma perna, um braço, então vai fazer fisioterapia. Mas são vários os ramos e segmentos da fisioterapia. Dentre eles, a gente tem a parte de pneumofuncional, que é a parte onde eu também ministro aulas, no caso de fisioterapia intensiva, são as fisioterapias aplicadas no paciente hospitalizado, no paciente que está em ambiente de unidade de terapia intensiva. Temos, como você falou perfeitamente, as áreas de reabilitação cardíaca, neurológica, para pacientes que têm sequela de AVE, acidente vascular encefálico, derrames, tá? Temos a parte também de ginecologia e obstetrícia, que muitas pessoas às vezes desconhecem esse segmento da fisioterapia, que atua no tratamento com pacientes grávidas, né? Alteração da postura, tá ok? Durante a fase gestacional, pacientes que às vezes tiveram algum tipo de lesão, como risco de incontinência urinária. Então, são vários os segmentos. A medicina desportiva, nosso foco aí, a nossa Copa do Mundo em 2014 aí, né? Então, a gente tem vários segmentos. Tá, ok. Hoje, a população brasileira é cada vez mais formada por pessoas mais de idade, de idosos. Como é que a fisioterapia ajuda com que esses idosos, a terceira idade, se envelheça com mais qualidade de vida? A fisioterapia vem dando um grande suporte nessa parte de fisioterapia domiciliar, na parte de reabilitação e principalmente focada no foco de prevenção, tá? A prevenção é uma das, digamos, do carro-chefe da fisioterapia para esses últimos anos, né? Que a gente tem visto a expectativa de vida dos brasileiros tem subido bastante, né? A qualidade de vida desses idosos, né? Vocês veem aí em Brasília, aqui mesmo na nossa cidade, que estão sendo criados centros comunitários de reabilitação para que os idosos saiam de casa, façam atividade física, estimulando a caminhada, né? Então, todos esses benefícios, logicamente que o idoso tem uma série de complicações, às vezes algumas comorbidades, que precisam ser, digamos assim, observadas, monitoradas, para que essa reabilitação seja feita de forma segura. Fábio, você como fisioterapeuta intensivo, você trata de que tipo de paciente? Bom, os pacientes que eu geralmente lido constantemente, diariamente, são aqueles pacientes que estão hospitalizados. Esses pacientes que estão hospitalizados, a dependência do paciente é praticamente total. Por quê? O paciente se encontra naquele popular que vocês veem falar na televisão, nos jornais, o paciente tem um coma induzido, ou então o paciente está em coma, né? É a situação onde o paciente está em um período de recuperação, porque desenvolveu uma patologia muito grave, esse paciente fica totalmente dependente ali naquele leito. Então, ou seja, a fisioterapia vem a ajustar os parâmetros ventilatórios, trabalha com uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, medicina intensiva, os médicos, os enfermeiros, nutricionistas, o fisioterapeuta faz que papel? A movimentação, mobilização do paciente no leito, prevenindo contraturas, deformidades, né? Encurtamentos musculares, aquelas úlceras, aquelas lesões de decúbito que o paciente passa deitado muito tempo para evitar esses efeitos e a retirada do paciente, a saída do paciente da ventilação mecânica, né? Tá. Esses são os papéis desempenhados aí na unidade de terapia intensiva, alguns deles. Tá, ok. Qual é a principal função da fisioterapia neurológica? Bom, a fisioterapia neurológica, geralmente, ela vem associada à recuperação quando o paciente tem algum tipo de sequela. Sequela essa que pode estar ligada a um traumatismo raquiomedular, a um paciente que sofre um acidente automobilístico e desenvolve um traumatismo crânioencefálico, né? Muito comum em casos de acidentes automobilísticos, atropelamentos, né? Às vezes, um caso recente,
que mobilizou o país foi o caso daquele técnico de futebol, que era técnico do Vasco um tempo atrás, que eu não me recordo o nome agora. Ele sofreu um acidente vascular encefálico em campo e se encontra em reabilitação. A reabilitação, então, volta a, digamos, contornar, trazer de novo aqueles movimentos que o paciente perdeu ou devolver para aquele paciente uma qualidade de vida. Ou seja, aquelas atividades que ele fazia em determinados períodos, ele tem uma dificuldade de realizar por conta da lesão gerada naquele segmento neurológico. Então, a fisioterapia age nesse sentido, na melhora da qualidade de vida e no pronto restabelecimento do paciente enquanto ser humano na sua qualidade de vida. Ou seja, retorne às atividades, mesmo com algumas limitações, mas de forma a devolver a independência do paciente. Pessoas que sofreram assim, de um infarto recentemente, elas podem praticar exercício? Então, geralmente pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, que é uma condição onde há uma falta de adequada perfusão no músculo cardíaco, então geralmente esses pacientes fazem sim reabilitação, inclusive é indicada a fisioterapia para esse tipo de paciente, né, no intuito de recondicionar esse paciente. Mas esse tipo de reabilitação, ela precisa ser assistida em ambulatórios, em clínicas especializadas de fisioterapia, no intuito de sempre estar monitorando aonde é o limite do paciente. A gente tem algumas variáveis que são sempre limitadas, como exemplo delas a frequência cardíaca, a pressão arterial, o próprio esforço do paciente, e vamos graduando esse tipo de condicionamento com o passar dos dias, com o passar digamos, da melhora. Geralmente o paciente tem uma recuperação plena de um infarto leve, geralmente de 3 a 6 meses, tá? Depois ele recebe alta e vai dar continuidade por si só, com as caminhadas, com os exercícios ativos, tá? Com toda aquela rotina do paciente. Mas o paciente vem para a gente geralmente no 8º, 7º dia em reabilitação fora do ambiente hospitalar, no ambiente de clínica. Mas a recuperação de um paciente infartado já se inicia na própria unidade de terapia intensiva. E como é feita essa reabilitação cardíaca, então? A reabilitação cardíaca ela é feita da seguinte maneira. Vamos institucionar um protocolo. É feita uma avaliação pela equipe médica, tá? Essa avaliação passa por nós fisioterapeutas através da fórmula. Digamos, o paciente tem uma frequência cardíaca de X batimentos. Durante a reabilitação, ele pode atingir até quantos batimentos por minuto de frequência respiratória, até quanto eu tolero de pressão arterial para aquele paciente, ou seja, eu vou devolvendo digamos, o esforço para o paciente de forma a não sobrecarregar a sua musculatura cardíaca. Ou seja, a sua capacidade cardiovascular vai sendo readaptada porque ele passou recentemente por um estresse. Ou seja, o coração entrou em sofrimento. A demanda de oxigênio e sangue para aquele músculo ficou deficiente, ele necessita então de uma reabilitação. Essa reabilitação são várias fases, você tem a primeira fase, que é a fase hospitalar, você tem a segunda fase, que é a fase propriamente dita de ambiente ambulatorial, e depois você tem a fase onde o paciente encontra-se, ou seja, já na fase de independência, onde ele já pode dar seguimento para a sua atividade sozinho. Tá, ok. E para terminar, Fábio, hoje, como é que está o mercado para os novos profissionais da área de fisioterapia? Bom, os profissionais de saúde agora da área de fisioterapia vão encontrar assim, um ambiente muito competitivo, mas há vagas para todo mundo. A gente vê aqui em Brasília vários concursos públicos para a área, várias clínicas. Então, o que a gente tem que fazer, a gente tem que sempre investir no conhecimento, na especialização, ser um bom profissional, que tem lugar para todo mundo, Estela. Tá, ok, Fábio. Muito obrigada e até a próxima. Até logo. Obrigada, Fábio.